Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos aqui para louvar e bendizer aquele que nós acabamos de louvar, engrandecendo o nome dEle. Sim, nós estamos aqui para exaltar o Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui, que bom que você conseguiu chegar. Nós temos uma noite muito festiva, teremos batismo daqui a pouco. E por isso nós pedimos que não ocorresse o encontro, o culto infantil, a aula, a salinha com as crianças, para que as crianças pudessem ver esse momento tão especial do batismo. Então, eu sei que fica um pouquinho mais agitado, mas eu sei que você também tenha paciência, e essa paciência está on. Amém ou misericórdia? Amém. Queria nem responder, então estava sem paciência mesmo, né? Meus irmãos, eu quero meditar contigo num texto bíblico que fala exatamente sobre o que nós iremos fazer aqui, e que está ligado à nossa leitura da semana. Eu quero falar sobre Josué capítulo 3 e capítulo 4, e tem uma temática: atravessando o Jordão, chamados à nova vida. Eu quero contar para vocês um pouco da história do povo de Israel, mas quero contar já fazendo as aplicações necessárias. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia é sim um livro de passagens, de etapas. Desde Gênesis até Apocalipse, nós percebemos o povo de Deus em etapas. O povo de Deus através de mares, rios, desertos, e sempre guiados pela mão poderosa do Altíssimo. E no capítulo 3 e 4 de Josué, Israel, o povo de Deus, enfrenta mais um obstáculo: o Rio Jordão em época cheia. E esse rio, que nós conhecemos muito bem pelos relatos bíblicos, ele bloqueia o caminho para a terra prometida. Então, entre o povo e a terra prometida, havia o Rio Jordão. E ele não estava de qualquer maneira, estava em época de cheia, que era intransponível, intraspassável. Mas aquele rio não seria o fim, e sim o início de um novo capítulo. E essa travessia é um retrato espiritual do que Cristo fez por nós. Assim como Israel foi conduzido para além do Jordão, eu e você, nós, pela graça, somos conduzidos do pecado para uma vida nova. O batismo cristão, que nós teremos daqui a pouco, e eu creio que a água está bem gelada. O próximo batismo tem que ser no verão escaldante, hein? Lá para dezembro. Mas é para mostrar que na vida cristã tem provações. O batismo cristão é o sinal e selo dessa passagem. É um testemunho público de que já fomos unidos a Cristo e deixados, então, mergulhados na sua graça, e deixamos para trás aquela velha vida. Isso significa o batismo. Então, quero trabalhar com vocês 3 pontos, bem didáticos. Primeiro, sobre a preparação para a travessia do Jordão. Isso está relatado no capítulo 3 de Josué. E eu quero ler só uma pequena porção que diz assim: prepare-se para a batalha, organize-se as provisões. Quando Josué olhou para o povo à beira do Jordão, ele disse suas primeiras palavras. Ele disse sobre simplesmente um preparo. E essas palavras que eu acabei de dizer, qualquer um diria. Só que não foi o que Josué disse. Josué disse o seguinte: santificai-vos. Ele não falou prepare-se, ele não falou organize-se, ele não falou tome o seu armamento, coloque na cintura a sua espada. Não. Ele disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Há um propósito sagrado.
Naquele contexto, as religiões da época tinha algo que estava dentro dos seus rituais. Era lavagens cerimoniais, purificação externa, mas acima de tudo simbolizava um dispor interior. E Deus mostra para eles que, acima de tudo que está externo, existe um coração que precisa estar voltado para Ele. E a ordem não é em meio para conquistar mérito, não, mas algo que Deus iria fazer pelo seu povo. Mais uma expressão do compromisso com a aliança. Olha o que diz: a salvação é somente pela graça, mas a graça nunca deixa o homem no mesmo lugar, ela transforma e o separa do pecado. Antes da travessia, Deus não pediu um exército forte, mas um povo santo. Irmãos queridos, o que nós iremos testemunhar daqui a pouco é um retrato do que aconteceu no passado. Deus não chama pessoas perfeitas. Deus chama pessoas para viverem na presença dEle, buscando de coração aberto. A santidade precede a estratégia. O sucesso do povo e o meu sucesso, o seu sucesso, não depende de pontes, mas de um coração limpo. É como se Deus dissesse: vocês não entrarão na terra prometida com a bagagem do Egito. É um símbolo. O que aconteceu, aconteceu. É o que Paulo escreve aos crentes em Corinto: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É lógico que o batismo, ele não é uma ação para remissão de pecados. O batismo não perdoa pecados. Imagine se as águas batismais perdoassem pecado. Tivéssemos 10 pessoas para serem batizadas, como ficaria a última pessoa ao ser batizada? Como seria aquela água cheia de pecado? Ia ficar complicado, mas não é assim que funciona. É um símbolo. O batismo, nesse sentido, é um sinal visível dessa separação. É sim um testemunho público de que deixamos para trás o domínio do pecado e passamos a viver debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Santidade não é apenas evitar o mal, não é simplesmente olhar e falar: não quero isso, não, é mais do que isso, é se encher da beleza de Deus. O chamado à santidade é um chamado para estar satisfeito em Deus acima de todas as coisas. É Cristo quem nos santifica. O povo precisou crer que o Jordão se abriria e por isso se preparou. É fé, é acreditar. Da mesma forma, nossa caminhada após o batismo exige uma fé ativa, principalmente para aqueles que vão se batizar exatamente hoje. Preste atenção nisso. Não vivemos mais para nós, entenderam isto? Mas para aquele que morreu, ressuscitou e um dia voltará para buscar a sua igreja. Talvez hoje o seu Jordão seja uma dificuldade que você não consegue vencer, um pecado oculto, um medo que traz inércia, uma culpa do passado, mas Deus diz: atravesse. Em outras palavras, vença isto. Isso quer dizer se entregar totalmente a Cristo e confiar que Ele abrirá o caminho. Como que eu coloco isso de maneira prática na minha vida? Vamos lá. O batismo não é um rito vazio, mas um compromisso público de que essa santificação começou e ela terá uma consumação em Cristo. Assim como Israel atravessou o Jordão porque a arca ia à frente, nós só atravessamos da morte para a vida porque Cristo foi à nossa frente. Entrou as águas do juízo e as conteve sobre Ele mesmo na cruz do Calvário. Então Cristo, Ele entrou, atravessou e venceu por nós. Ele está à frente da nossa vida. Jordão não é só um rio,
É um símbolo da barreira entre a velha vida e a nova vida que há em Cristo Jesus. Segundo lugar, o milagre do Jordão. Agora eu quero contar com a sua imaginação. Você tem uma mente boa para isso? Tente imaginar comigo. O Rio Jordão, com as suas águas fortes, caudalosas, estava na época de cheia, transbordando em todas as suas margens. O verso 15 diz isso, do texto de Josué, capítulo 3. Humanamente é impossível atravessar, mas Deus diz a Josué, verso 7, hoje começarei a engrandecer-te perante todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Irmãos, vou ser bem sincero, eu não sei nadar. Você sabe nadar? Eu não sei. O mais profundo que eu entro numa água é o batistério, é aquilo ali. Na praia eu faço igual turista americano, só molho os dedinhos. Era uma luta quando os meninos eram pequenos, vem pai, vem, aí gostavam de pegar jacaré que se fala, né? Aquela onda, aquela coisa toda, eu falei, isso aí, mas não é comigo. Agora imagine, eu não sei se era o caso de Josué, se ele saberia nadar ou não sei se todo o povo saberia nadar, também não sei, mas provavelmente algumas pessoas não. E aí Deus fala assim, atravessa esse rio, e ele dava medo. Não era algo simples, não era um riacho que a canela, somente a canela seria molhada junto com os pés, não, era algo forte, uma corrente, onde levava para lá, carregando as pessoas, mas Deus diz, e há um detalhe histórico importante, atravessar o Jordão na seca já seria difícil, pelas pedras, por todo o relevo dele, os buracos, mas Deus então convida, na verdade ele não convidou, ele deu um imperativo, atravesse. Humanamente era algo inviável. E o que é isto? É Deus criando um cenário onde nenhuma explicação natural possa substituir o milagre que vem de suas mãos. A ênfase aqui não é na habilidade do povo, não é no poderio do exército de Josué, e ele tinha um baita exército, era um homem conquistador, mas a ênfase aqui é no poder de Deus. Este milagre não é apenas demonstração de poder, mas confirmação da liderança que Deus estabeleceu. O milagre, ele autentica o servo de Deus, mas a glória nunca é dele, mas é do Senhor que age. Os sacerdotes com a arca entram primeiro e ficam parados no meio do rio até que o povo passasse. Quem está à frente do povo de Deus deve estar disposto a se colocar nas águas perigosas primeiro. A liderança espiritual é servir e não se proteger. No batismo, essa imagem nos lembra que Jesus entrou primeiro nas águas do juízo, suportou o peso que por nós merecíamos e passou, entregou-se para que depois pudéssemos entrar num período da graça de Deus. Muito bem, o batismo é um testemunho visível de que Jesus já abriu o caminho e que nada pode nos separar do amor dele, nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nenhum elemento pode nos afastar do amor que há em Cristo Jesus, amém? E caminhando já para a última parte, eu quero falar sobre o memorial das 12 pedras, por quê? Porque, olha só, o povo, só para recordar, o povo saiu do Egito, guiado por Moisés, tinha uma promessa de entrar na terra prometida ali, a terra, Jericó, Canaã, aquela região, e o que aconteceu? Moisés morreu, Josué assume a liderança,
Então o grande líder Moisés não está mais. Então Deus mostra claramente para o povo e para Josué que ele, Deus, está na condução. Só que entre o sonho da terra e o exército, o povo de Israel, existe ali um rio, o Jordão. E quando eles atravessam, diz o texto bíblico, os sacerdotes vão à frente com a arca que simbolizava a presença de Deus, e com isso os sacerdotes ficavam parados no meio para que todo o povo passasse. E quando todo o povo passou, os sacerdotes saíram, eles saíram com a arca. E o que foi feito? Foi dito uma ordem: faça um memorial, diga para os príncipes, homens valentes, pegarem pedras, 12 pedras, e faça aqui um monumento. Essa a história. E assim que o último israelita pisou na margem oposta, Deus deu uma outra ordem: escolher 12 homens, um de cada tribo, para retirarem do leito seco do Jordão 12 grandes pedras, as levarem até o acampamento para servir de memorial. A função dessas pedras, você acha que Deus estava inaugurando uma empresa de decoração? Claro que não. No contexto do Antigo Oriente, memoriais eram marcos de aliança. É como se fossem testemunhas silenciosas da obra de um Deus. E aqui eu posso ressaltar que não estavam celebrando uma divindade inventada, mas o Deus vivo que já tinha demonstrado o poder dele naquele exato momento. E o que serve? Há um aspecto pedagógico, algo nos ensina. O memorial visa manter viva a memória coletiva da graça de Deus, para que a fé não morresse nas gerações seguintes. Eu vou confessar uma coisa: eu sou esquecido. Não sei se você é uma pessoa esquecida. Não sei se você já esqueceu uma data importante. E data importante, não estou falando o dia do pagamento do cartão de crédito, não. Data importante, estou falando de um aniversário, de casamento, aniversário de nascimento de uma pessoa querida. Nós temos uma tendência a esquecer. E o que Deus fez? Deus utilizou desse elemento, da travessia do Jordão, para lembrar o povo que Ele é Deus. No batismo, nós temos algo semelhante. Nós relembramos que a graça de Deus alcançou uma pessoa. E isto é um marco que recorda a entrada para uma vida de aliança. Ainda há uma aplicação familiar, porque criança gosta de perguntar, não é verdade? Sim ou não? As suas crianças perguntam muito? Tem hora que não dá vontade nem de continuar a responder, né? Vai perguntando: mamãe, que não sei o quê, mamãe, não sei o quê, mamãe, não sei o quê, mamãe, não sei o quê. Vai perguntar ao seu pai. Ou ao contrário, né? Enfim. Mas as crianças iriam perguntar: o que quer dizer essas pedras? Por que dessas pedras aqui? E aí os pais deveriam contar a história do poder de Deus. Nós vamos contar a história do poder de Deus, resgatando vidas, transformando vidas. O batismo simboliza isso. E nós podemos ampliar, para terminar, que memoriais não são apenas para lembrar o passado, mas para fortalecer a esperança do futuro. Eles deveriam olhar para aquele monumento de pedra e dizer: o Deus que fez com que o povo atravessasse o Jordão é o mesmo Deus que está conosco. O batismo, como memorial pessoal, aponta para a fidelidade de Deus, que nos resgatou e nos guardará até o dia final. Essa é a certeza. Enfim, lembre-se, existe um Deus que atravessou o Jordão com seu povo. Existe um Deus que cuidou do seu povo. E esse mesmo Deus continua a atravessar os Jordões da nossa vida. Esse mesmo Deus continua a cuidar de nós, nos dando nova vida. E o símbolo dessa nova vida nós iremos celebrar nesta noite. Que o Senhor Jesus Cristo continue te abençoando. E você que está aqui, saia com essa mensagem: existe sim
um Deus todo-poderoso que se faz presente, que ouve a oração e que age em favor do seu povo. Há esperança. Quando o povo estava de frente para o Jordão, a esperança se foi, mas através de uma palavra de Deus, dizendo: atravesse, o povo atravessou. Deus também pode dizer algo para a sua vida, e eu creio que o Deus Todo-Poderoso, Ele se relaciona, e o meu desejo é que o Senhor se apresente a você ainda nesta noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde, amém? Nós vamos orar, depois nós vamos louvar ao Senhor com canção. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por sua misericórdia, obrigado pelo seu amor, toma-nos em tuas mãos, e agora, Deus, imploramos o teu favor sobre as nossas vidas, e que o seu nome seja bendito em todos os momentos. Queremos, ó Pai, muito te agradar, e para isso, que vivamos uma novidade de vida, e que o batismo possa relembrar que devemos deixar para trás tudo aquilo que um dia pertenceu à nossa vida, mas que agora nós somos do Senhor e temos uma nova vida em identificação com o Senhor. Oramos a Ti, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?